É um prazer recebê-lo aqui no CAED, secretário de Educação do Rio de Janeiro, Wilson Rizzoli. Essa entrevista ela tem o objetivo de divulgar a experiência do Rio de Janeiro, a experiência recente, são 4 anos na frente da Secretaria. E o público que nós queremos alcançar com as entrevistas são os alunos do nosso programa de pós-graduação, dos outros programas de desenvolvimento profissional que o CAED vem mantendo, e no nosso site todos aqueles que têm acesso aos resultados de avaliação educacional e têm interesse pelo tema. Então é para esse público da educação que nós estamos nos dirigindo no momento. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui no CAED. Bom, 4 anos de mandato à frente da Secretaria, uma experiência que, da nossa perspectiva, levou à consolidação de programas de avaliação que há muito tempo vinham buscando um terreno mais firme no Rio de Janeiro. E eu queria começar por aí. Como o senhor avalia essa experiência de implantação do SAERJ e, posteriormente, do SAERJ no Rio de Janeiro? As dificuldades, os obstáculos, que relato o senhor faz dessa experiência? Bom, Manuel, primeiro fico grato pela chance, não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com um grupo tão seleto assim. São 4 anos, eu faço 4 anos agora, faltam 2 meses, passa muito rápido. Eu acho que o Brasil, nós viramos essa página finalmente sobre avaliações. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que, assim como o Rio faz, outros estados também têm o seu sistema próprio de avaliação. É fundamental que as secretarias e que governos usem essas avaliações como diagnóstico. Nós não sabemos no Rio, por exemplo, trabalhar sem isso hoje. Eu não vejo a nossa rede voltando há anos atrás sem esse instrumento que, ao nosso ver, tem uma função fundamental. Nós não fazemos nada que não tenha respaldo nessas provas. Nós temos 4 avaliações por ano, né? Talvez sejamos o único estado que tenha tanta frequência assim. Foi opção nossa. Fazemos isso porque queremos tirar a temperatura de pressão da rede sistematicamente. Nós vimos que uma avaliação, ao cabo de cada ano, você fica com 0 tempo para recuperação. Isso não é bom, né? E pela experiência, hoje a gente está muito consolidado essas provas que nós temos por bimestre, e a própria rede pede. Então, essa relação que a Secretaria tem hoje junto com a rede, a gente deve muito também a essas provas que são colocadas para a rede a cada 2 meses, que gera esse movimento positivo dos professores se interarem, né? Se o aluno ele aprendeu aquilo que o currículo programou para que fosse dado naquele período. Então, os debates a cada resultado que vocês fornecem pós-avaliação, nós damos o retorno para a rede. É muito importante isso, porque não adianta avaliação se não tiver trabalho sobre ela. E esse trabalho nós temos no que chamamos de reuniões de níveis. Nós temos 3 reuniões de nível. A primeira, que é a nível 3, acontece na própria escola, quando a escola recebe esse resultado das suas turmas e dos seus alunos. O segundo nível é na regional. Elas acontecem nas regionais, que é o conjunto mais ou menos de 100 escolas que nós temos em cada regional. E depois uma reunião comigo. Então, eu tenho 3 reuniões de nível 1, onde nós avaliamos esses resultados consolidados da rede pela avaliação, né? Tem uma jornalista no Rio que usou essa expressão que eu achei precisa, muito objetiva. Avaliação é como um exame médico, né? Você precisa fazer para saber que problema que você tem, né?
E você, quando faz política pública, recomenda-se que não erre a dose do remédio, né? Nem para mais, nem para menos. Você precisa, quando possível, ser certeiro. E as provas são instrumentos fundamentais para ajudar na política pública. Eu tenho uma curiosidade com relação ao Serginho. Eu fui, até onde eu sei, a primeira experiência de um exame externo, ainda que processado pela própria escola, né, a produção dos seus resultados, a aplicação, que buscava acompanhar a execução do currículo. Né? Como foi construída essa proposta de trabalho no Rio de Janeiro? Eu não tenho informação de outro estado que tenha implantado um programa como o Serginho antes do Rio. De onde saiu a ideia? Como foi discutida? Essa ideia ela nasce nos 2 últimos meses de 2010, logo quando nós chegamos, em um diagnóstico da rede que nós fizemos. Ele apontava uma realidade comum para a educação pública no Brasil, infelizmente. O Brasil ele tem essa capacidade de ter IDEBs com padrão Finlândia, coreano e com padrão Zimbábue. É uma desigualdade muito grande, né? E isso também se refletia na nossa rede. Não é razoável, né, que você tenha na mesma rede o mesmo empregador, as mesmas escolas, os professores muitas vezes são os mesmos, né, que você tenha resultados tão díspares. Então, uma das coisas que nós percebemos é que a ausência de currículo, ela também gera isso, né? Cada escola, vou botar entre aspas, tem o seu ritmo, né? Questionável, né? Porque cada escola pode ter seu ritmo e eu acho que deve, porque são realidades específicas, mas ela tem que ter, eu acho que um limite mínimo que um aluno tem que aprender. E o que nós fizemos foi isso. Nós tínhamos uma rede que não tinha currículo mínimo e naquele momento passou a ter. E dessas avaliações bimestrais, nós tínhamos que ter segurança se aquilo que nós programamos que fosse repassado para o aluno, primeiro, se estava sendo repassado, segundo, se estava sendo retido. Daí é que veio essa ideia de temperatura de pressão por bimestre, porque nós iríamos correr um sério risco de termos esse resultado depois do ano decorrido. E aí era tarde. E a sua avaliação de que o currículo adotado pelo Estado ficou mais conhecido e mais tempo o professor gasta tomando, enfim, um contato mais próximo com a proposta do currículo do Estado depois que o Serginho foi implementado? Não tenho dúvida. Nós temos alguns contadores, por exemplo, no banco de itens das avaliações, é uma coisa espantosa, são mais de 15 mil inputs mês, né? Só no banco de itens. Eu tenho testemunho, eu já vi em vários casos professores comentando, conversando comigo, quando eu visito a rede, de muitos que usam essas provas até como avaliação interna, né? E a dinâmica muda, né? Essa avaliação ela tem um grande mérito, a avaliação externa, que aquilo que não é perceptível, né? Que tem um olhar exterior, né, que agrega muito valor. Então, quando a rede se apropria disso, você entra em um círculo virtuoso, que eu acho que é o momento que o Rio está chegando hoje, né? Nós começamos com algumas situações de frequência, participação relativamente baixa, me lembro disso como se fosse hoje, né, girando na casa de 70%. Hoje, de 85%, 90%, participação muito boa, né? Tínhamos muitas resistências antes que não temos hoje. Então, à medida que você vai passando esses resultados, essas avaliações, como ferramenta que o professor possa se apropriar e ela passe a colaborar
para aquele dia a dia dele, ele se apropria isso, nós não temos mais dúvida nenhuma com relação a isso hoje. Nós temos milhares de acessos na nossa página de currículo todos os meses, milhares, com tempo de duração chegando a 6 minutos de permanência. Então, não são visitas com o tempo desse que o professor entre para olhar, porque ele entra, permanece por um bom tempo, onde ele visita conteúdo curricular, visita plano de aula, visita outras ferramentas, recursos que nós também temos, que depois ele conecta com o banco de itens. Então, esse é o ciclo virtuoso completo, que a gente que tá completo. Não foi fácil, é um desafio muito grande, né? Mas é plenamente possível, plenamente possível. O ensino médio é o desafio principal dos governos estaduais. A municipalização da educação fundamental é importante no Rio, né? Porque o município do Rio de Janeiro o ensino fundamental é todo municipal. E a regra geral que em todos os estados o ensino médio se converta na principal preocupação dos governantes estaduais. O que o governo do estado do Rio de Janeiro, e o senhor em particular, tem feito nos últimos anos para colocar o ensino médio em ritmo de progressivo aprimoramento? Ou seja, um ciclo virtuoso entrar em cena no ensino médio tem sido muito difícil em todo o país, os problemas são muito grandes. O que há de boas experiências e o que vem mudando no ensino médio do Rio de Janeiro? Não é muito fácil falar sobre o ensino médio, né? Porque eu não gosto muito de usar essa expressão, temos que abrir esse debate, porque eu acredito que nós já passamos do momento de debater esse assunto. Eu acho que nós temos que sair em campo urgente, já perdemos muito tempo, né? O país precisa acordar para essa realidade o mais rápido possível. Nós fizemos uma pesquisa no início de 2011 para os nossos alunos e perguntamos para ele, que é para quem importa, como eles viam esse ensino médio. E a resposta foi a pior possível. Esse ensino médio está completamente desconectado da vontade do nosso aluno, né? Mas nós usamos também essa pesquisa e trabalhamos com quantitativa e uma qualitativa também. Bom, tá bom, não é esse que você gosta, mas como seria esse ensino médio que agregaria valor para a sua vida? E foi através da resposta que o aluno deu que nós repensamos o nosso ensino médio. A resposta dele foi muito clara, muito singela, né? Eu quero que a escola ela me prepare para o mercado de trabalho. Eu não acredito como aluno que eu quero ser um dentista, um médico, um engenheiro, um advogado, que nós temos que compartilhar a mesma sala no ensino médio. Então, você ouvir isso de um aluno de uma escola particular, um aluno que vem de uma classe de renda mais alta, né, que os pais participam ativamente da vida desse percurso formativo do jovem, isso é relativamente fácil entender. Agora, você ouvir isso de um menino que vem da classe de renda mais baixa, que não tem esse incentivo em casa, ele fala porque ele percebe isso tem uma dimensão muito maior. E o que nós fizemos foi empacotar esse ensino médio de acordo com a necessidade que o nosso aluno tem. Nós fizemos rigorosamente aquilo que ele pediu, não fizemos nenhuma mágica. Então, se ele quer uma escola com orientação vocacional, vamos oferecer para ele uma escola que tem orientação, né? E fizemos isso com relativo sucesso. Nós tínhamos 3 escolas em 2010 e com 3 anos chegamos a 26 escolas. E já no ano que vem vamos abrir mais 50 escolas assim, né? Nós não sabemos qual é a receita que dá certo.
mas eu acho que tem consenso da receita que não dá certo. E a receita que não dá certo, nós temos que afastá-la e parar de fazer esse experimento, porque nós já sabemos qual o resultado que isso deu. E o resultado ele é o pior possível. Nós temos milhões de jovens que não estudam, que não trabalham, é a famosa geração neném. A média no Brasil gira em torno de 13%. Essa informação é a última do PNAD, né? Esse número ele é extremamente grande e difícil de você se encarar, né? Porque ele é um número que até certo ponto ele te agride. Você permitir que 13% dessa população jovem não estuda e não trabalha, não é um número qualquer, esse número é muito, ele representa muita coisa. E é um número incompatível com o país que nós temos hoje. Um país que precisa crescer, um país que precisa de mão de obra qualificada, que nós não temos. Temos várias pesquisas, poderia citar várias, mas é comum nós lermos jornais e textos que tratam sobre esse tema, sobre o famoso gargalo de mão de obra, né? A mão de obra nossa é escassa. As empresas ela têm um custo de produção muito alto também, porque desperdiçam muito, porque tem uma baixa qualidade de mão de obra, né? Isso parece que não, mas isso tem a ver com a inflação, sim, tem a ver com o PIB, sim, né? Porque você não consegue crescer no longo prazo se não tiver sempre uma mão de obra sendo reposta cada vez mais qualificada. Nós passamos um ciclo do início da década de 90 para cá, onde o comportamento de consumo mudou, né? O país era um país muito desigual, né? Hoje essa relação ela está melhor, né? Então pessoas que não compravam antes passaram a comprar e cada vez compram produtos com mais valor agregado, mas você tem que ter gente para fazer o produto. E essas pessoas saem da onde? Da educação. E a maioria delas da educação pública, né? Então, essa escola de ensino médio ela tem que ser pensada a partir desse pano de fundo. Desconectar essa escola dessa realidade significa perder mais gerações. Mas tem essa discussão sobre a diferenciação da oferta de educação de nível médio. Eu não vejo outro caminho para atender a demanda, né, da população, os desejos da população, do que produzir uma oferta mais diferenciada de ensino médio. Mas há muita oposição a essa ideia, né? E alguns mecanismos que foram criados nos últimos anos, né, constituem um obstáculo a essa diferenciação. Outro dia, em um debate sobre o assunto, surgiu o tema do Enem. O Enem ele acaba sendo um incentivador da uniformização da oferta do ensino médio, já que é uma porta de entrada na educação superior. E muitos defendem uma avaliação que sirva à educação superior menos orientada para um currículo fechado, mais orientada para a avaliação de certas competências que têm um alcance mais geral. E esse é um ponto importante quando se discute, enfim, diferenciação da oferta do ensino médio, e tirar de cena, talvez, formas muito padronizadoras da formação desejável, né? Um outro ponto que eu queria saber a sua opinião é sobre o ensino profissional. A oferta de ensino profissional com cursos fechados costuma gerar efeitos perversos, né? Formar um tipo de profissional que não há demanda no mercado de trabalho e isso só é frequentado pelo aluno porque, enfim, é o único curso disponível, curso técnico disponível no lugar ou na região que ele mora. Muitos advogam um modelo de associação entre a educação geral e a educação especializada, profissional, em que você tem instituições maiores que oferecem programas mais diversificados para estudantes que frequentam suas escolas e simultaneamente frequentam escolas profissionais. Queria conhecer a sua opinião sobre esse assunto. A diferenciação, uma parte do processo de diferenciação tem a ver com a formação profissional
e qual é o desenho institucional mais adequado para isso, porque escolas que oferecem 3 cursos técnicos fechados numa cidade, você condena os jovens a fazer aqueles cursos. E instituições de maior porte, que utilizem outras tecnologias, ofereçam bolsas, enfim, podem permitir uma formação em que o estudante tenha mais alternativas e, evidentemente, procure seu lugar no mercado de trabalho de uma maneira mais realista, né? Eu nunca me esqueço de um comentário uma vez sobre uma cidade do norte do Mato Grosso, que dizia, não, é a maior concentração de tecnólogos de alimento que há no Brasil, porque é o único curso que havia naquela pequena cidade para ver implantado lá um programa de formação profissional. Então, eu sei que esse é um tema importante para a discussão do ensino médio, guarda a relação com o seu comentário, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Manel, então, esse é mais um entre tantos desafios que nós temos. E o pressuposto, pelo menos no nosso caso, foi casar essa orientação vocacional com a orientação macroeconômica do nosso Estado. Então, esse exemplo que você deu é preciso. Não adianta você passar a fazer uma oferta sem limitação, né, sem planejamento de determinado curso, se ele não estiver casado com o mercado local. O que nós fizemos no Rio, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi colocar sobre a mesa um mapa das orientações locais. Então, nós temos hoje no Rio, muito claramente, por exemplo, aquela região de Angra, Macaé, Campos, da questão da indústria de petróleo e gás e os derivados. Nós temos na região Médio Paraíba da questão de veículos, muito investimento com empresas de veículos. Nós colocamos sobre a mesa um mapa com essa orientação econômica de cada macro-região. Foi um trabalho feito entre 2 secretarias, Desenvolvimento Econômico com Educação, né? Se fizéssemos separado, fatalmente erraríamos também, né? Então, nós procuramos levar essas escolas com os cursos de orientação vocacional de acordo com o mercado local. Eu não misturo muito cursos profissionais, que podem ter uma duração menor do que 1 ano, por exemplo, com o que nós temos hoje, né? O nosso curso ele é o médio integrado, né? E nós, além dessa orientação vocacional de 3 anos, portanto a gente está formando uma mão de obra de altíssima qualidade, mas nós também queremos que o jovem faça curso superior. Então, casado com essa operação, é o que nós chamamos de programa dupla escola, né? E ele é dupla porque, no próprio nome, porque trata dessa escola convencional, ele tem as matérias que o ensino médio porque isso é mandatório, mas no contraturno a gente integra a matriz com a orientação, né? Pela experiência, inclusive dessas avaliações que nós fazemos, essas escolas têm um desempenho extraordinário. Os jovens entram às 7 da manhã e saem às 5 horas da tarde. Nós temos das mais diversas áreas, e todas essas escolas também trabalham as 5 competências socioemocionais que são requeridas pelo século XXI, aquelas já chamadas Big Five. Então, competências como, por exemplo, essa é que eu mais gosto, é a que a gente mais trabalha, é o aluno, ele se sentir o artífice do próprio futuro. O futuro dele depende dele. Primeiro, depende dele. Quando ele percebe isso, e a gente tem uma escola laboratório que só trabalha essas competências, ela não tem nenhuma orientação vocacional, ela só trabalha isso, a gente nota a mudança de comportamento desses jovens, e não é só na nota.
eles se comportam de maneira diversa da média da rede. São jovens que aprendem a ser autônomos, a planejar, a trabalhar de maneira coletiva, que é uma competência que o mundo de hoje exige, né? Então, dessa escola, né, que nós pensamos que é o modelo educacional do Rio hoje, ela vai além de você formar um técnico na área A, B, C ou D. Ela vai muito além disso, porque ela tem uma conexão, inclusive, com o curso superior. Eu posso te dar um exemplo da nossa próxima escola agora, que é uma parceria com a Universidade de Rebei. É uma escola de ensino médio integrado na área de matemática e com 2 idiomas, mandarim e inglês. Os melhores alunos dessa escola, ao se formar, eles terão uma espécie de uma opção de fazer graduação na China, na Universidade de Rebei. Então, você percebe que nós tentamos pensar em todo o curso formativo desse aluno. Eu não quero que ele seja meramente um técnico, né? Ao pensarmos numa escola de matemática, não é porque a gente acha que é muito difícil ensinar, né, pelos resultados de PISA ou IDEB, etc. Até que o Brasil precisa formar engenheiros. O Brasil forma muito menos engenheiros do que a Coreia. E o Brasil é muito maior do que a Coreia. Tem uma agenda macroeconômica, uma agenda de investimento no longo prazo muito maior, né? E nós formamos poucos engenheiros. Então, esse ensino médio, ele tem que pensar nisso. Vem cá, que tipo de jovem que eu preciso formar para o Brasil de 5, 10, 15, 20, 30 anos? Que competências são essas, né? Senão, mais à frente, faltarão engenheiros como faltam médicos, por exemplo. Bom, uma pergunta que não podia faltar numa entrevista como essa: quais são as suas expectativas para os resultados que em breve serão publicados da Prova Brasil? Qual é o balanço desses 4 anos, que afinal de contas o IDEB não deixa de ser uma apuração desse resultado? Nós nos últimos 3 anos, os nossos resultados em qualquer corte, ele vem melhorando bastante. A gente ficou muito feliz com o salto que nós demos de 26º para 15º, né? Foi um dos estados que mais subiu, né? Mas nós ficamos também muito felizes com os 2 resultados Enem que nós recebemos, né? Principalmente nas provas de redação. Então, nós tivemos nos 2 últimos resultados, a nossa rede ficou com o 1º lugar de redação e depois com o 2º. Redação você tira muitas coisas, né? Você tira outras competências além daquelas cognitivas clássicas, né? Mas no próprio resultado de Enem, a nossa rede foi a 1ª numa edição que depois foi a 4ª, né? Pelas avaliações que nós temos com o CAED, tanto o Saerj como o Saerjinho, todas as curvas são crescentes, né? Menos na área da ciência exata, que nós sabemos o quão difícil né, para o Brasil superar. Então, a nossa expectativa ela é a melhor possível, porque nós, como eu disse, nós tiramos temperatura de pressão a cada 2 meses, né? Então, é muito provável que o Rio tenha um resultado melhor, né? A gente acredita nisso, e aí não é uma aposta, até porque a correlação entre o Saerj com o Saeb é uma correlação próxima de 1, né? Uma correlação quase perfeita, e o nosso Saerj melhorou muito, né? Então a gente acredita que o resultado vai coroar esse trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos 4 anos. Para finalizar de vez, nós temos aqui uma coleção importante de alunos na nossa pós-graduação que são
profissionais da Secretaria de Educação. E sabemos que um dos esforços da sua administração tem sido da profissionalização da área educacional, ou seja, diminuir o grau de arbitrariedade na indicação dos ocupantes dos cargos de direção na Secretaria, nas administrações regionais, assegurar o recrutamento e seleção de profissionais mais qualificados. E sentimos muito orgulho de fazer parte desse esforço na medida em que participamos do desenvolvimento profissional de todas essas pessoas. Qual é a sua expectativa com relação ao prosseguimento dessa experiência e a profissionalização da educação no Rio de Janeiro? Tomara que ela seja vista por todo o país, né? Eu acho que nós não temos mais tempo, né, de tratar uma área tão sensível de maneira tão amadora, né? Da questão de indicação política para a escola, eu acho isso uma coisa absurda e me chocou logo quando eu cheguei. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer, né? E nós investimos muito no que nós chamamos de tentarmos criar do que nós chamamos de executivos da educação, né? Então, são professores, servidores do quadro, né, que fizeram o concurso para ser professor, mas ele compreende e ele tem o domínio, o conhecimento sobre aquilo de mais avançado que você tem em educação no mundo, né? Então, investimentos com curso de mestrado, nós já fizemos algumas missões para a Ásia, para a Europa, sempre acompanhado de diretores, de coordenadores pedagógicos, professores, etc., porque nós precisamos conhecer aquilo que está dando certo fora, né, para não ter que reinventar. Você não precisa te inventar, né? O mundo está carregado de boníssimos exemplos, né, e que basta fazer aquilo que todo mundo faz, é óbvio que trazendo para a realidade local, né? Esses professores que nós temos hoje, nós temos um grupo muito grande, né, que já passou pelos nossos cursos de formação, né? Foram mais de 30 mil professores em 3 anos, quer dizer, um número, a nossa meta era essa, 10 mil por ano. Criamos uma escola corporativa, né, que nós não tínhamos, hoje nós temos, né? Uma escola que recebe ao mês 3 mil alunos, né, para cursos em sala de aula. Temos acordos com universidades públicas, do programa de formação continuada com bolsa, né? O professor, além do curso, ele recebe uma bolsa para fazer esse curso do mestrado com vocês e outros com várias universidades. Já mandamos professores para fora, como eu disse, uma professora de uma das nossas escolas bilíngues, que eu não comentei, está indo para a França agora para passar um ano. Tem que ser assim. Acho que até ser uma área que precisa ter uma mão de obra muito qualificada, né? E sobretudo, conectada com a realidade do mundo atual. Você não pode mais admitir ter essa distância entre a necessidade do aluno e a capacidade que o poder público tem de levar esse serviço de qualidade para ele. Tem um vazio aqui no meio, tem uma distância que nós precisamos encurtar, sob pena de termos aquilo que eu comentei há pouco, né? Muitos alunos fora da sala de aula. E o ensino médio é uma etapa que reprova 50% dos jovens, grandes números. Então, isso é uma tragédia, né? Então, ou nós estancamos essa sangria, ou então, lá na frente, essa conta vai chegar com juros e correção monetária. Muito obrigado, Luiz Olívio. Nada, prazer imenso. Prazer é todo meu. Obrigado.